nosso primeiro podcast, Mulheres de Fé. Mulheres de Fé é um podcast onde o Senhor nos entregou através de um sonho. E Ele falou através neste sonho sobre este podcast, né? Mulheres de Fé, onde eu vou estar entrevistando mulheres que tenham fé, que passaram por momentos de dificuldade, difícil, mas encontraram no Senhor Jesus a fé inabalável, de confiar, de perseverar, de continuar crendo no Senhor. E este projeto eu divido ele juntamente com a missionária Tamis, que está aí atrás das câmeras, né? É o nosso primeiro podcast, nós não sabíamos como fazer, como gravar, mas no decorrer de cada episódio o Senhor vai nos mostrando, nos adaptando, né, a muitas coisas. E que mulheres venham a ser impactadas, pessoas vidas, que o Senhor venha usar cada testemunho, cada episódio que vai ser entrevistado aqui nesse podcast Mulheres de Fé, e que a sua vida seja impactada através das nossas vidas, para a glória do nome do nosso Deus. E hoje aqui no podcast, no primeiro podcast, estamos recebendo uma pessoa maravilhosa, uma irmã, amiga, né? Alguém que passou por um momento de dificuldade, de superação, mas confiou em Deus. E hoje ela está aqui para compartilhar seu testemunho conosco. Vamos receber com muito carinho, muita alegria a irmã Rainara Azevedo. Boa tarde, Rainara. Boa tarde. Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, né? Te agradecer pelo convite e de estar aqui, compartilhando a minha história de vida, de fé, de superação, de lutas, de batalhas, de perdas, mas e testemunhar que Deus em nenhum momento me deixou de mão, Deus em nenhum momento me desamparou. E nós esperamos, né, que cada testemunho que venha a ser falado aqui, venha a ser dito, que possa te impactar, que você possa ver o Espírito Santo trabalhar e agir na minha vida, assim como vai agir na tua. É verdade. A gente tá no começo conversando, né, falando que a gente ficou um pouco nervosa durante todo esse tempo, né, de organização, porque não é hoje nessa gravação, mas desde quando o Senhor entregou o projeto, a gente fica naquela ansiedade, na preocupação de como vai ser, de como vai se dar, mas é tudo para a glória de Deus. Eu creio que vai dar certo e que o Senhor vai abençoar vidas através desse podcast. A irmã Rainara, ela tem um lindo bebê, o Carlos Miguel, né? E ela passou muitas situações, né? E nós iremos começar falando com ela sobre como foi, Rainara, o começo da sua caminhada com Cristo, como foi o começo de tudo, quando você conheceu a Cristo. Certo. Tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. Igual o podcast. Igual o podcast. O meu começo da minha caminhada cristã, minha caminhada com Deus, quando Deus me escolheu, Deus me tirou do lamaçal de pecado, Deus fez uma restauração na minha vida. E foi no dia 31 de dezembro de 2014, na virada do ano. Toda virada do ano, todo 31 de dezembro para mim é uma data especial, uma data marcante, onde Deus me escolheu, onde eu saí de casa com o propósito apenas de visitar uma igreja, de passar a virada do ano na casa do Senhor. Minha mãe já havia se convertido por mim, porque Deus, pela permissão do Senhor, eu tive uma enfermidade, asma, e minha mãe no dia 28 de novembro de 2014 se converteu por mim. Mas Deus tinha um propósito maior, Deus não queria só ela, Deus me queria também. E eu fui visitar a igreja, e lá eu sempre falava para Deus que quando eu sentisse verdadeiramente a presença de Deus, eu iria me converter, porque eu sempre tive vontade. Eu vivia no mundo, não servia a Deus, mas eu sempre tinha um vazio. Aquele vazio, eu acho que até se tu for contar o teu testemunho, aquele vazio, quando nós estamos no mundo, somente nosso Deus preenche. E eu não entendia, não conhecia Deus, achava que conhecia Deus, mas não conhecia. E quando eu sentia esse vazio, eu sentia necessidade, que eu queria ser crente, eu queria mudar de vida, mas tinha algumas coisas que me prendiam. E aí, no dia 31 de dezembro, eu fui para a casa de Deus e cheguei lá na intenção de apenas visitar um culto. E eu acho muito importante quando as pessoas, nós evangélicos, nós crentes, convidamos outras pessoas para visitar. E como eu sempre falo, às vezes eu tenho até alguma oportunidade na igreja, eu sempre falo isso. Às vezes a gente vai para um culto e acha que a gente vai só visitar. E ali Deus faz a obra e as pessoas se convertem, assim como foi no meu caso. Eu me converti nesse dia. Foi bem na meia-noite, onde o pregador chamava as pessoas
para fazer uma oração e ali ele orou pela minha vida. E eu senti a presença de Deus, eu caí no chão, literalmente, com lágrimas e me converti ao Senhor. Me converti, aceitei Jesus, Ele me aceitou do jeito que eu era, mundana, cabelo vermelho, eu usava roupas curtas, shorts, e Deus me chamou para sua presença, e ali foi uma transformação de vida. Não, agora dia 31 vai fazer 9 anos que eu sirvo a Deus, não foi uma transformação do dia para a noite, ainda há muito que ser transformado, que ser mudado, mas hoje eu falo que já foram muitas coisas transformadas de dentro para fora, muitas coisas já mudei, pensamentos, princípios, e Deus ali, ele me encontrou, eu tive um encontro maravilhoso com Ele, não foi fácil o início. Eu costumo falar que eu converti 31 de dezembro, é um testemunho que eu gosto muito de contar, e dia 1º de janeiro eu passei em frente às irmãs com shortinho curto, com vergonha de dar paz do Senhor, com vergonha de andar com a Bíblia. Não é feio dizer isso, não é feio você se converter num dia e no outro dia você achar que você já é o crentão, super crente, achar que você já não é desse jeito. O importante é não desistir. Não desistir. É perseverar, continuar. Sim. Continuar na fé, continuar orando a Deus e dizendo: Deus vai me mudar, Deus vai me transformar. E eu já até comentei isso em outras vezes com algumas pessoas, a questão da roupa, que eu me arrependi no outro dia e perguntei para Deus o que eu tinha feito da minha vida. Por que eu tinha me convertido? Eu chorei lá. Eu acho que Deus olhou lá de cima, talvez até sorriu de mim. É porque eu olhava para os meus shorts e dizia: meu Deus, eu não vou mais usar. Porque de verdade eu queria ter a mudança por completo. Eu não queria apenas... Essa é a minha forma de ver Deus, essa é a minha forma de servir a Deus. Apenas que Deus me transformasse, eu continuasse com as mesmas roupas, com as mesmas atitudes e opiniões. Não, eu queria ser transformado, porque eu achava que... Eu acho que se converter é isso. Tu te converte, né? Tu não vai mudar tuas roupas do dia pra noite, mas tu muda de dentro pra fora. Os teus princípios, as tuas opiniões, mas as tuas roupas também. Aqueles desejos de estar usando aquelas coisas, a partir que é mudado dentro do nosso coração, vai sendo transformado para fora, né? Sim. E até mesmo porque o convívio, né? Na igreja, com as pessoas, aí a gente vai vendo as maneiras que as pessoas estão se comportando. E aí vai havendo aquela mudança e o Espírito Santo a cada dia vai convencendo a gente, né? É desse jeito. Totalmente o Espírito Santo. E quando você pede, quando você quer, Deus me muda, Deus me transforma. Eu comecei a pedir isso para Deus, né? A minha conversão foi assim. E eu comecei a pedir isso para Deus, porque eu ia para a casa do Senhor e não achava bom. E estava triste por eu não achar bom, porque sei que estava entristecendo no coração de Deus. E eu comecei a fazer de uma oração constante: Deus, me faz eu ver a tua casa como um lugar bom, faz eu ver a tua casa como um lugar em que eu sinto alegria. Aquilo Deus foi transformando e eu entrei no chamado primeiro amor. Porque quantas pessoas, né, Rainara, têm desistido, né? Porque há esse desânimo, há esse momento, principalmente quando a gente, logo no começo da caminhada com Jesus, vem esse desânimo. Aí então, você for muito sincera com Deus e disse para Deus: Deus, muda isto, porque eu não estou sentindo vontade de estar na igreja. Em vez de você desistir, largar, você foi pro seu quarto e foi sincera com Deus. Sim. Como muitas pessoas fazem, desistem por isso, né? Porque acham difícil, se arrependem, não falam para Deus, não têm essa sinceridade de falar para Deus e dizer o que realmente quer, né? Senhor, eu quero uma mudança, então faz em mim a mudança. E me disponibilizei para Deus mudar. E às vezes muitas pessoas desistem por isso, por não ter, eu não gostei, então eu não gostei. A melhor solução é desistir. Não, a melhor solução, como tu falou, é perseverar. É perseverar, é continuar. Ainda que eu não esteja achando bom, ainda que eu esteja num momento difícil, ainda que, Senhor, não tem mais aquela alegria, não tem mais aquela chama, mas o propósito é esse: eu não desistir, eu ser sincera com o Senhor. É uma oração sincera com Deus, né? E foi isso a minha conversão, para a glória de Deus. Como eu já falei, vai fazer 9 anos que eu sirvo a esse Deus e espero servir. Quero, desejo do meu coração e creio que de Deus também é servir Ele até o dia do arrebatamento, até Jesus voltar. E também falando, né, depois da sua conversão, de todo o processo que Deus fez na sua vida, chegou um momento muito divertido na sua vida, que foi o seu casamento, né? O seu filho, o milagre que Deus fez, né? Sim. Fala um pouco mais sobre isso para nós, para quem vai estar nos assistindo, né? Sim. Falar de Carlos Miguel, né? Meu filho, Carlos Miguel, a bênção da minha vida. Hoje tem 2 anos e 8 meses. E Carlos Miguel é fruto de muita oração, fruto de muito
muita dedicação, muita perseverança naquilo que eu queria para mim, que era ter um filho. Mas Deus tem suas maneiras de trabalhar, Deus age no impossível, e é aí que Ele gosta de agir, porque no possível nós podemos agir, mas no impossível quem age é Ele. E eu lembro que em 2000, eu tinha 19 anos, eu fui diagnosticada com uma, não sei se é enfermidade, não sei como é que chama, mas algo em mim no meu corpo, né, que foi a síndrome do ovário policístico, que chama de SOP. E uma das consequências, sim, né? desse problema é a infertilidade, entre outras coisas tem a infertilidade. Quando eu tinha 19 anos eu fiz o exame que a gente faz de rotina de mulher e o médico disse, olha, quando tu quiser engravidar, tu vai ter dificuldade para engravidar, dificuldade. Mas eu com 19 anos, não servia a Deus ainda, tinha o sonho de ser mãe, mas não era o momento. Guardei esse sonho no meu coração. Conheci Carlos em 2019. Eu tinha vindo de uma separação. Ele também teve um outro relacionamento. E ele me encontrou, nosso encontro foi um momento muito difícil da minha vida. E que ele me deu um ombro para chorar, me deu apoio, estendeu a mão para mim. E nós nos encontramos. Na verdade foi isso, porque tanto você estava passando por uma separação, também ele, né? Sim. Tinha acabado de passar por uma separação também. E eu lembro muito bem dessa fase, né? E dele falar que o sonho dele era ter uma mulher de Deus, de encontrar alguém que fosse verdadeiramente crente, que buscasse ao Senhor de verdade. E era muito engraçado, né? Esse começo do relacionamento de vocês, né? Das fases, dos bombons, dos presentes. É verdade. Assim, o início de tudo foi muito feliz, foi muito bom. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, ele me falou isso do sonho de ter uma esposa de Deus, uma esposa crente. Ele falava, eu quero ter uma mulher crente. E sempre falava, né? Foi Deus que te colocou na minha vida, Rainara. Eu tenho certeza que foi Deus que te colocou na minha vida. E eu lembro que, um detalhe, que quando eu conheci ele, eu não queria. Meus planos eram ir embora de Pedro do Rosário, aqui da cidade. E Deus nunca permitiu eu ir embora de Pedro do Rosário. Todas as vezes que eu arrumo a mala para ir embora de Pedro do Rosário, que acontece algo comigo aqui na cidade, que eu acho que tem a ver com a cidade, eu arrumo a mala para ir embora e não acontece. E ele apareceu na minha vida e por isso, mais uma vez, eu não fui embora da cidade. Ele me encontrou e eu falando que eu não queria. E ele insistia e me conquistou com os bombons de chocolate que ele levava pra mim, com os pães de queijo que ele levava. Era a marca dele, assim, daquilo que eu gostava, ele fazia para me presentear. E um dos sonhos dele, além de ter uma mulher de Deus, era ter um filho. E ele falava pra mim, qual é o teu... Tu não tem filho? Não, não tenho. Eu pensava que tu tinha filho. Eu digo, não. Porque do outro casamento, foram 2 anos tentando, mas Deus nunca permitiu acontecer. E eu conheci ele e ele falava, eu tenho um sonho de ter um filho. Eu também tenho um sonho de ter um filho. Aí nós juntamos esse propósito lindo, que foi ter um filho. Nós oramos, nos casamos no dia 28 de maio de 2020. Em julho eu estava grávida. Olha só. 2 meses. 2 meses, né? Junho e julho. No fim de julho eu estava grávida. 2 anos tentando um outro relacionamento. E agora 2 meses tentando. E Deus vai lá e nos surpreende. Porque tem o momento certo e a hora certa, né? Sim. E às vezes a gente tentar em algo que não é o momento certo, como tu falou, que não é a hora certa de Deus. E a gente insistir, né? Deus sabe a forma de trabalhar. Basta a gente ter paciência. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu. Aí eu engravidei, e assim, eu lembro que eu engravidei, quando nós nos casamos, eu orei a Deus e eu queria que fosse logo, né? Mas eu decidi descansar. E Deus só agiu na minha vida quando eu decidi descansar, quando eu descansei. E disse para Deus que eu não iria mais orar. Orei a Deus a última vez, ouvi uma cena na televisão de uma mãe rejeitando um filho. E eu lembro que eu me tranquei no meu quarto, botei a mão no meu ventre. Essa cena é muito marcante para mim e eu chorei muito nessa tarde. E eu botei a mão no meu ventre e disse, Senhor,
Por que tantas mulheres que estão tão férteis, têm, geram, não querem saber, e eu tenho esse sonho guardado no meu coração, meu esposo tem esse sonho e eu não consigo engravidar. Eu coloquei a mão no meu ouvido e disse, Senhor, eu quero meu filho. E hoje eu não oro mais. A minha última oração vai ser essa, porque eu já vi orado muito. Né? Eu não estou dizendo para você parar de orar, é porque eu já vi orado muito e Deus falou no meu coração que era para mim descansar. Há coisas que a gente tem que insistir, mas há coisas que chega o momento de descansar. Então, quando eu descansei, Deus agiu. Aí eu lembro que nesse período de maio a julho, quando foi em junho, eu falei com a minha mãe, eu disse, mãe, acho que eu não vou conseguir ter filho. Por que, minha filha? Eu não sei. É só descanso. Eu descansei. Aí em julho começaram a vir os sintomas de gravidez e as pessoas ao meu redor dizendo, não é. E eu verdadeiramente achava que não era mesmo, porque eu sabia que Deus ia fazer. E queria que fosse logo, mas não achava que seria logo. Né? Não fiquei na expectativa, na ansiedade. Porque eu acredito que se eu tivesse muito ansiosa, talvez Deus não iria agir e talvez eu até poderia ver ali a possibilidade. Não, mas eu deixei a ansiedade de mão. Fez igual a Ana. A Ana subia todos os anos ao tempo para poder, para sacrificar, para fazer. E até um dia ela se derramou na presença de Deus e voltou para casa, né? E eu creio que ela vinha para casa com aquela esperança de que Deus, crendo naquela palavra, né? Como você profetizou sobre o seu ventre, você creu naquele momento, né? Teve fé que Deus ele ia operar. E esperei. E esperou. Eu acredito que ali foi o momento X. Foi o momento que Deus ouviu mesmo o clamor. Estava depositado as orações, mas ali foi o momento assim que a Bíblia diz que é um coração quebrantado que alegra o Senhor, que Deus ouve, né? E ali foi o momento que eu me derramei aos pés do Senhor. Aí sim, em julho vieram os sintomas, e eu achando que não era, fiz exame de sangue, fiz teste de farmácia, os dois deram positivos, eu dizendo que não era. Quando eu chamei Carlos para contar, a primeira pessoa que soube foi a minha mãe, eu não queria contar para ele ainda. Queria ter feito uma surpresa bonita, mas aí eu confesso que a ansiedade tomou de conta de mim e eu não tive nem como pensar em fazer algo bonito, uma caixinha de surpresa, alguma coisa assim. Chamei ele lá no quintal da minha casa, falei para ele, o homem se tremeu todo, tremeu a mão. Ele ficou a posição que ele estava, quando eu contei, ele ficou a posição toda lá sem saber o que fazer, tremendo, dizendo, eu vou ser pai. Tu vai ser pai. Eu vou ser pai, vai, mas é verdade. Digo, é verdade. Mostrei o exame para ele, nós ficamos muito felizes, minha mãe ficou muito feliz, todo mundo ficou feliz. E Miguel nasceu, é uma bênção em nossa vida, veio com o propósito de libertar, ser usado por Deus para a libertação do pai dele. O pai dele tinha algumas quedas ainda como um servo de Deus. Eu não acho feio falar sobre isso, embora já tenha sido uma pessoa que Deus já levou para a glória, mas foi um testemunho lindo de vida, de superação também, de alguém que venceu, que Deus usou o filho para que ele pudesse ser transformado, mudado, e Deus levou para a glória uma pessoa transformada, uma pessoa mudada, e Carlos Miguel foi um instrumento para isso. Carlos Miguel veio ao mundo para isso, e hoje foi um instrumento tanto para a transformação dele, quanto quando Deus levou ele para a glória, ser para te ajudar a minha consolação. A passar por tudo que você passou, né? Já entrando, né, Renata, pra quem não sabe, ela teve uma perca, né? Seu esposo foi para a glória, está com o Senhor. E é um dos assuntos, né? Que você teve que ter muita fé em Deus e confiança em Deus para superar, para passar por esse momento difícil, né? Que foi... O Carlos Miguel estava com quantos anos quando o Carlos partiu? Carlos Miguel estava com 1 ano e 3 meses quando o pai dele se foi. E foi um momento, eu falei no início, né, que uma testemunha de superação. Foi um momento muito difícil, o momento mais difícil da minha vida. Hoje eu posso dizer que até hoje, não sei o que nós temos para passar aqui nesse mundo, mas com certeza foi o momento mais difícil da minha vida. Imagina você criar toda uma expectativa, ter a tua família, o teu projeto de Deus ali que você criou, saber que foi Deus que te deu. Tive certeza que meu casamento foi de Deus, que eu entrei na vida dele para ajudar. Carlos Miguel veio para completar, como eu sempre falo. E ali a gente estava vivendo o auge do casamento, da alegria. Já tínhamos passado por muitas coisas, muitas batalhas espirituais, muitas guerras. E eu lá sempre agarrando a mão dele, segurando a mão dele. A minha gravidez foi uma gravidez complicada.
Foi uma gravidez de risco, risco, tive alguns sangramentos, porque as bênçãos do Senhor, elas vêm pra gente assim, né? Para que a gente possa testar a nossa fé, o nosso limite. E muitas vezes eu pensei que eu fosse perder meu filho. Eu orava a Deus e dizia, às vezes, Deus, o Senhor me deu, será que o Senhor vai tomar? Será que eu não mereço? O que eu estou fazendo de errado? Aí Deus... Passa logo esse filme, né? Na cabeça. Que a gente tá fazendo alguma coisa de errado. E aí Deus nos deu o Carlos Miguel, e quando o pai dele partiu, Deus levou ele no dia 27 de julho do ano passado, agora que tá com 1 ano e 4 meses, parece. E foi um momento difícil ali, de dor, de perda. E pela madrugada ele passou mal, levamos para o hospital. Ainda a caminho do hospital, ele veio a falecer. Quando eu cheguei no hospital, não acreditei, né? Ali parece que abriu o chão, um abismo. O que você conseguia assim dizer? Eu lembro muito bem dessa cena, que a única coisa que você perguntava era por que para Deus, né? Você perguntava muito, querendo entender o que significava tudo aquilo que estava acontecendo. E justamente por isso, pela expectativa que eu criei, por estar vivendo a melhor fase e achar que eu iria ficar vivendo aquela fase até Jesus voltar com a minha família, né? Eu dizia, meu Deus, mas agora que ele está liberto, agora que ele conseguiu se libertar, agora que a gente está vivendo bem, Carlos Miguel é muito apegado ao pai, era o sonho dele e Deus levou. E ali eu me desesperei os 5 minutos, eu lembro que os 5 minutos após a morte dele no hospital, eu acho que eu não tive consciência do que eu fiz, assim, fisicamente, em gestos, em coisas, em palavras. E Deus, eu me perguntava muito por quê. O velório todo, até hoje, apesar de eu já ter respondido, né? Não que eu pergunte por quê, mas até hoje ainda sofro pela perda dele muito. Mas Deus me respondeu. Por quê? Deus me respondeu. Numa madrugada eu chorando, eu acordei pela madrugada, orei a Deus e disse, Senhor, eu não quero que o Senhor me dê palavra de consolo, eu não quero que o Senhor me dê nenhum outro tipo de palavra, eu quero só que o Senhor me responda por quê? Porque o Senhor levou meu esposo. Por qual motivo? Se o Senhor me disser isso, não que eu vá parar de chorar, mas o meu coração vai ficar mais consolado. Deus me deu uma palavra no livro de Marcos, onde diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu abri a Bíblia, Deus falou comigo ali, eu digo, tá, Senhor. A alma dele é importante para o Senhor quis levar e essa foi a sua vontade. Aí dali agora foi amenizando um pouco mais a dor, né? Sim, as respostas de Deus para nós, né? Ameniza, vai nos tranquilizando. Só que é uma briga entre carne e espírito, né? Nós não somos totalmente espirituais. O fato de eu ainda sofrer é porque eu ainda sou carne, ainda sinto, tenho sentimentos. Mas Deus, graças a Deus, está amenizando isso. A saudade continua, mas as postagens eu parei mais, porque Deus falou comigo. Eu no início postava muita coisa. Às vezes quando eu vou postar, ainda posto, mas às vezes quando eu vou postar algo no meu status para ele, Deus disse assim, pra quê? Desabafa comigo. Só eu te entendo, só eu sei te ouvir, só eu sei te consolar. Eu vou ali pro cantinho, choro, e Deus me consola. Às vezes vem, né, a gente acaba postando alguma coisa, seria o aniversário dele agora dia 25, eu até postei algumas frases, não postei foto. E pra mim era uma forma da memória dele não morrer. Mas Deus falou no meu coração que vai estar para sempre aqui através de Miguel. O sinal se parece muito com ele. É a cara dele. Fisicamente, o jeito de ser, algumas coisas. E vai ficar para sempre dentro de mim, dependendo do que venha acontecer. E foi um momento difícil, o momento mais difícil da minha vida. Mas Deus esteve lá. Deus segurou na minha mão. A minha igreja, que eu me congrego, segurou na minha mão, segurou a barra comigo. Pegaram na minha mão, não com palavras, mas eu senti que falavam para mim, eu tô aqui. E como estão até hoje, para o que precisar, a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, foram pessoas essenciais também para isso, para me superar, pessoas que Deus usou para me superar. As pessoas que seguraram na minha mão e disseram, minha filha, eu tô aqui como base emocional e financeira, porque ele era o provedor da casa, e eu não trabalhava nessa época, e fiquei pensando, né, meu Deus, o provedor morreu, meu esposo morreu, e meu pai e minha mãe seguraram a barra ali comigo, seguram até hoje. Você fez igual a mulher, a viúva, né? Quando a viúva lá de 2 Reis 4, né?
o teu servo morreu. E agora, o que será de mim? Né? Mas a gente vendo naquela história, é muito que eu vejo assim no teu testemunho, porque assim como aquela viúva, ela depositou a confiança naquela palavra que o profeta deu para ela, você também teve essa fé de crer, de esperar, né? De saber que Deus, alguma coisa Deus ia prover. Nós sabemos muitas coisas que foi passada, né? Dentro dessa teu testemunho, algumas coisas que talvez não vá ser relatada aqui, mas que poderia te deixar sem chão, poderia fazer você, não vai dar certo mais para mim. Muitas coisas, como é que vai agora, eu vou poder me sustentar, né? Como é que vai ser? E Deus, ele supriu essa necessidade, né, para ti, né? Através de algo que você pediu a Deus, né? E Deus proveu, não foi? Sim. E a multiplicação lá, né, para ela, e como também aconteceu para mim. Deus nunca me desamparou, eu pedia para Deus, Senhor, aí eu comecei a clamar a Deus, dizer que eu teria um emprego, Deus hoje me agraciou com o emprego, hoje eu posso sustentar o meu filho. E além das bênçãos materiais, as espirituais são as mais importantes da minha vida, que Deus multiplicou para mim e para o meu filho, como aquela viúva também. E é interessante também que Deus só multiplicou na vida daquela viúva porque ela obedeceu o servo de Deus, porque ela obedeceu a voz do Senhor. Exatamente. Quando você obedece a voz do Senhor, porque mais uma vez eu pensei em ir embora. Quando eu perdi meu esposo, o primeiro plano foi embora de casa. Há um mistério aqui no Pedro Rosário contigo, muito então, grande. né? Eu disse, Senhor, meu esposo não está mais aqui, essa cidade que só me trouxe coisas difíceis. Eu disse, eu vou embora. Eu vou embora. E Deus não deixou mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, não deixou que eu saísse daqui. E Deus tem me sustentado. Deus tem me sustentado. Deus usa pessoas. Deus usa seus servos para me dar palavras. Como já falei, nas oportunidades, Deus nunca deixou eu e meu filho passar necessidade financeira, nem espiritual. Eu costumo falar que eu só consegui passar por isso por causa das orações dos meus irmãos em Cristo e de outras pessoas que eu nem sei, mas que oravam por mim. Porque eu sei que foi a época talvez que a igreja mais orou por mim. Eu tenho certeza disso, que depois as pessoas vieram e eu orava por ti. Eu digo, a tua oração me sustentou. Porque só a minha oração, ela não iria me sustentar. Né? Então, ser uma mulher de fé, ser alguém de fé, é ser alguém sustentado pelas orações dos outros também. A importância de estar alicerçado em uma igreja, de estar ali cultuando, né, juntamente com a unidade da igreja. Sim. E você poder achar alguém, né, que possa dar a mão, que possa ajudar, né? É muito importante isso. Você só se enche de fé, de garra, de esperança, de motivação, quando você tem pessoas de Deus ao seu lado. Que nos motivam, pessoas que estão ao nosso lado, pessoas de Deus que dizem, olha, vai conseguir. Que esteja na mesma busca que você está. Isso, na mesma né? sintonia. Na mesma sintonia, que queiram as mesmas coisas. Sim, porque se eu não tivesse pessoas ao meu lado, o que seria de mim? Talvez estava com uma depressão, quem sabe como muitas pessoas vivem depressivas, às vezes por uma perda que passaram. Né? Então, é de grande importância você andar ao lado de pessoas de fé, para você também ser uma pessoa de fé, para você também ser uma mulher de fé. E a tua fé, você se enche de fé, agora você encoraja outras pessoas a também serem mulheres, homens de fé, pessoas de fé. Pois é, Ainara, nós estamos chegando aqui ao fim do primeiro episódio do podcast. E qual é assim, você deixa para as mulheres o teu testemunho, a sua incentivação de uma mulher de fé, para quem vai estar nos assistindo e ouvindo esse teu testemunho? Certo. O que eu deixo para vocês é isso. Que a mudança, ela não acontece do dia para noite, tá? Para você vai ter que passar por processos que vão doer, processos que vão machucar, mas é ali naquele processo que Deus, ele vai te aperfeiçoar. É ali naquele processo que Deus, ele vai te levantar, que Deus, ele vai te restaurar. Ana, se não tivesse passado pelo processo da infertilidade, hoje ela não seria um exemplo de oração, de persistência para nós. Se a mulher, a viúva de Reis, capítulo 4, né? No capítulo 4, não tivesse passado pela perda, hoje não seria um exemplo para nós. Se Jesus não tivesse passado pela dor, pelo sofrimento, hoje não seria um exemplo para nós. Então, assim, aquilo que você está passando hoje, pense, para mim contar um testemunho lá na frente, como a irmã, eu ouvi a irmã contando que ela superou,
que ela passou, que ela conseguiu, que ela realizou o sonho de ser mãe e que ali estava tudo bem para ela. Mas o agir de Deus, e mesmo que seja doloroso, ele é necessário acontecer em nossa vida. É o agir de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você está passando por isso? Está cooperando para o teu bem, independente do que aconteça. No processo você não vai entender, ou vai. Deus tem sua maneira de trabalhar. Tem pessoas que entendem no processo, né? Mas depois que passar, que você for aprovado, você vai entender que foi necessário você ter que passar por isso. Foi necessário você se lapidar. Deus te lapidou, nós somos barro. Deus é o oleiro, né? Se ele quiser quebrar, ele quebra, ele molda, ele amassa. E um barro ali, ele sendo amassado, ele vai doer, né? Mas ele se transforma num lindo vaso para a glória de Deus e cheio da presença do Senhor. Como eu falo, não sei o que vai acontecer da minha vida daqui para frente, mas tudo que eu passei até hoje, decepções, sonhos, alegrias, tristezas, pessoas ao meu lado me fortalecendo, tudo isso serviu para edificar a minha fé. E hoje eu posso dizer, irmã, tu é forte? Não, mas hoje pouca coisa me abala. Hoje há algumas coisas que me abalam. Eu não sou super crente, né? Mas são mínimas as coisas. Tem coisas que acontecem, tá. Glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor. Então, assim, que possa ter edificado a tua fé e que pessoas venham ser alcançadas por esse testemunho. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade, dizer que estou muito feliz, né, que Deus possa abençoar cada dia mais esse projeto. É uma mulher de Deus, é uma mulher de fé. Eu espero que um dia alguém esteja aqui entrevistando ela, para ela contar o testemunho de fé dela, porque também é muito lindo a transformação que Deus fez. É um exemplo para mim de transformação. Quando eu olho para ela, eu falo assim, que exemplo de transformação, de hoje ser uma mulher de Deus, das vestes a tudo. Na obra, é uma mulher que ama trabalhar, mas agora o podcast virou pra ti. E é isso, obrigada. Então, é sobre tudo isso, né? Todas as pessoas que vão estar ouvindo esse podcast, é sobre mulheres de fé. O Senhor, ele, como eu já falei no início do podcast, esse projeto foi um sonho que o Senhor me deu, né? E neste sonho a Rainara estava, né? E ela me vinha até mim e dizia, me convida lá no podcast. E na Mulheres de Fé, né? Que até então foi quando eu soube o nome deste projeto. E aí, então, estamos aqui, dando início, né? Neste primeiro episódio do podcast, fazendo o que o Senhor colocou nos nossos corações. Às vezes, eu sempre costumo dizer, se Deus colocou um projeto no teu coração, creia você no que Deus botou. Foi uma coisa que o Senhor falou no sonho pra mim, creia. Porque se você que o Senhor direcionou o projeto, você crendo, você vai poder motivar outras pessoas para estar ali ajudando. E o Senhor vai prover. Outras pessoas, como eu disse no sonho, eu falava, mas eu não entendo de Instagram, não entendo de muitas coisas. E aí, ali no sonho, era direcionada a missionária Tamires, que ela seria uma das pessoas que estaria ajudando. Então, o Senhor, ele vai proporcionando. Então, quando o Senhor lhe der um projeto, não desista. Não desista antes de tentar. Porque o Senhor, ele vai colocar as pessoas certas para te ajudar. Naquilo que o Senhor colocar no teu coração. Naquele projeto, num propósito, numa decisão que seja do Senhor. Você obedeça, faça igual a Abraão. Deus disse para Abraão, vai. E Abraão foi. Porque o Senhor, ele queria dar um lugar para Abraão. Queria levar Abraão até a terra de Canaã, mas o Senhor também queria relacionamento. Então, na caminhada, a gente vai criando relacionamento com Deus, vai entender muitas coisas que Ele vai mostrando, vai falando e vai nos edificando no caminho. É o começo, a caminhada para assim poder chegar. Então, que você fique com esta palavra, com esse testemunho de fé, né? Da nossa irmã Rainara, que Deus possa abençoar. O próximo episódio será com a pastora Joana Marta, a nossa pastora da nossa igreja. É um testemunho de fé, um testemunho lindo para a glória de Deus. Alguém que nós nos espelhamos muitas vezes no seu testemunho. E vai ser uma honra receber ela também aqui no Mulheres de Fé. E eu quero agradecer meu esposo que está nos ajudando, a missionária Tamires, aos nossos pastores, a toda a igreja que está nos dando apoio, aos amigos e a todos, em nome de Jesus. Amém.